A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero dizer para vocês que no inferno há muitas pessoas hoje que estão lá, que foram jogadas a esse lugar tenebroso, pessoas que Deus muito amou aqui na terra. Eu quero que isso chacoalhe a tua consciência neste momento, que sacuda a tua consciência nesse momento, para que você venha tomar certo cuidado com relação à sua própria vida espiritual. E é isso mesmo que você acabou de ouvir. O inferno está cheio de pessoas, se você não está sabendo disso, pessoas que Deus muito amou enquanto essas pessoas estavam aqui na terra. Pessoas que foram tremendamente consoladas por Deus. Pessoas que foram grandemente abençoadas por Deus. O inferno está cheio de pessoas que também foram curadas enquanto aqui na terra. Pessoas que obtiveram grandes curas de suas enfermidades. Pessoas que foram usadas pelo poder do Espírito Santo. Pessoas que curaram outras pessoas pelo poder do Espírito Santo, pessoas que prosperaram grandemente aqui na terra. Enfim, pessoas que, enquanto na terra foram grandemente abençoadas, hoje estão amargurando uma vida de sofrimento no inferno. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu quero que você saiba a diferença entre a fé que consola e a fé que salva. E as pessoas têm misturado esse tipo de fé. As pessoas têm colocado tudo dentro de um mesmo pacote, sendo que há uma diferença entre a fé que consola e a fé que salva. Eu tenho aqui uma passagem em Lucas, no capítulo 16, onde mostra exatamente essa diferença que eu estou falando para vocês. Nessa passagem, Jesus ele estava atravessando Samaria e a Galileia, e ele chegou numa determinada aldeia ali, num determinado povoado, e 10 leprosos lhe saíram ao encontro. E esses 10 leprosos pararam até uma certa distância de Cristo, e ali começaram a clamar: Jesus, mestre, tenha misericórdia de nós. E Jesus então curou aqueles 10 leprosos. Mas curou como? Como que Jesus efetuou a cura daqueles 10 leprosos? Dentro dessa passagem, como eu falei para vocês, vocês vão identificar a diferença entre a fé que consola e a fé que salva, para que você não venha misturar as coisas, para que você não tenha o mesmo destino dessas pessoas que hoje se perderam em ruína eterna no inferno. Isso não deve acontecer comigo, não deve acontecer com você, por isso nós temos que tomar cuidado. Então, como Jesus curou aqueles 10 leprosos? Ele cumpriu uma ordenança da lei antiga de Moisés ali, dada por Deus, em que todo leproso que fosse purificado por Deus, claro que é Deus que purifica, é Deus que cura, deveria se apresentar. Esse leproso deveria se apresentar ao sacerdote. Então o sacerdote ia lá, ia verificar o corpo daquele leproso para testificar se realmente houve uma cura, de modo que ele pudesse ser reintegrado à sociedade. Então Jesus aproveitou essa lei de Deus, dada a Moisés lá no Antigo Testamento, para colocar à prova a fé daqueles 10 homens. Ora, Jesus poderia imediatamente ter curado aqueles 10 leprosos, mas ele não fez isso. Ele colocou à prova a fé daqueles 10 leprosos. Ele falou para aqueles 10 leprosos: vão e mostrem-se ao sacerdote. E aqueles 10 leprosos entenderam perfeitamente o que Jesus estava querendo dizer. Ora, se ele pediu para nós nos mostrarmos aos sacerdotes, é porque ele efetuou a nossa cura. Então, vamos nos mostrar ao sacerdote. Então, aqueles 10 leprosos foram em direção a Jerusalém ali se mostraram ao sacerdote. E eles estavam ainda leprosos quando eles estavam a caminho de se mostrarem ao líder do templo. E durante essa caminhada, durante essa ida para se mostrarem ao sacerdote, todos eles foram curados. Os 10 leprosos foram curados. E quando eles notaram que foram curados, 9 deles continuaram a sua rota, rumo ao sacerdote, continuaram a sua vida, tocando para frente a sua vida, mas um deles, ao longo do caminho, tão logo notou que ele tinha sido completamente curado, ele tomou uma atitude que hoje poucos tomam, voltou glorificando a Deus. Voltou para onde? Voltou para Jesus, foi até Jesus novamente. Ele, ao invés de prosseguir, indo até o sacerdote para se mostrar, ele ficou tão feliz, o coração dele se encheu de tanto regozijo que ele voltou, glorificando a Deus, voltou para Jesus glorificando a Deus e se lançou com o rosto em terra, se prostrou aos pés do Senhor Jesus Cristo. E Jesus, admirado daquela atitude, admirado muito mais de que somente um tivesse voltado, perguntou dos outros 9. Não eram 10 que tinham sido curados? Perguntou Jesus. Por que voltou somente 9 e este estrangeiro somente que voltou? Porque somente um voltou. Não eram 10 os curados, somente um volta para dar glória a Deus. Nas palavras da Bíblia Sagrada fala aqui, não foram 10 os que foram limpos,
Onde estão os 9? Onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro? Porque aquele que voltou era samaritano. Samaritano era um povo rejeitado pelos judeus por considerarem não serem puros judeus. Porque isso aqui já é uma outra história. Durante a guerra entre a Babilônia e Israel, o cativeiro babilônico, houve muita mistura ali, e também com outros povos, houve mistura entre a raça judia e estrangeiros, então foram gerados dessa mistura os samaritanos. Bom, isso aí é um fator histórico que eu não vou entrar em detalhes agora. Eu quero me ater aqui ao fundamento da mensagem. Jesus, admirado de 10 leprosos ter voltado somente um para glorificar a Deus, ali ele nos deu um exemplo aqui do que tem acontecido hoje, porque essa passagem é o retrato do que tem acontecido hoje. É o retrato do que tem acontecido nas igrejas. É o tipo de Deus que tem sido apresentado para as pessoas, e as próprias pessoas têm sido enganadas com esse tipo de Deus, com esse tipo de Jesus, que não é o mesmo Jesus da Bíblia Sagrada que tem sido apresentado dos altares. Mas que Deus é esse que tem sido apresentado dos altares? Aquele Deus que é todo amor, aquele Deus que é todo misericórdia, aquele Deus que é todo cuidado, todo zelo para com a vida dos seus filhos. Mas pastor Éder, esse não é o nosso Deus? Esse não é Jesus que a Bíblia Sagrada nos apresenta? Sim, esse é Jesus Cristo que tem sido apresentado, mas um meio Jesus, um Jesus pela metade, um Jesus que não lhe cobra nada, um Jesus que, embora ele te cure, ele não cobra nenhuma responsabilidade tua, ele não cobra nenhum comprometimento teu com relação à tua vida cristã. Um Jesus que, embora te abençoe, e é este Jesus que tem sido apresentado nos altares das igrejas, é um Jesus que não cobra nenhuma responsabilidade, nenhum comprometimento seu, do seu coração, com relação às verdades do Evangelho. É um Jesus que permite, depois de ter te curado, é um Jesus que permite até mesmo a prova, você continuar no seu estilo de vida pecaminoso, irresponsável, negligente. É este tipo de Jesus, pela metade, que tem sido apresentado dos púlpitos das igrejas hoje. Por isso que as igrejas hoje, elas têm se enchido de pessoas. Muitas igrejas estão lotadas de pessoas, por quê? Porque tem apresentado um Pai Celestial ali, muito mais parecido com um vovô bonitinho, fofinho, um vovô que se agrada dos seus netinhos bem mal educados, do que um verdadeiro pai que educa, do que um verdadeiro pai que tem compromisso com a educação dos seus filhos. É mais um vô celestial que tem sido apresentado no púlpito das igrejas do que um pai celestial. Você já viu como que os avós tratam seus netos? Diferentemente dos seus pais, deixa os netos fazer tudo o que eles quiserem, quebrarem a casa, sujarem a casa, e eles acham tudo aquilo muito bonitinho. Pois o retrato de Deus que tem sido exposto dos púlpitos das igrejas hoje não é a figura de um pai, é a figura de um avô que passa a mão na cabeça dos seus filhos, um avô que faz de tudo para abençoar os seus filhos e também permite que seus filhos venham agir, seus netos, né? A relação de avô com os netos é bem diferente de um pai, da relação de um pai com os filhos. A representação de Deus que tem sido dada do altar das igrejas hoje é desse avô que permite que seus netos venham fazer todas as coisas irresponsáveis, negligentes, sem se preocupar com a educação espiritual, moral desses seus netinhos. Este é o Deus que tem sido apresentado do altar das igrejas. E essa passagem aqui dos 10 leprosos mostra exatamente isso que tem acontecido hoje. Então não se engane, não se engane. O fato de Deus te consolar, o fato de você ter fé, buscar pela tua fé esse Deus, esse Jesus maravilhoso, para te fortalecer nos momentos das tuas fraquezas, para te levantar nos momentos das tuas quedas. Essa mesma fé que você usa para buscar Jesus, para te alegrar nos momentos das suas tristezas, para arrancar a depressão do seu peito, para te abrir a visão, para que você venha saber a diferença entre os laços que estão armando para você e pessoas boas que querem o seu bem no seu caminho. É o mesmo Deus que exige de você um comprometimento com Ele. Esse tipo de fé que você tem, a fé que consola, quero que você saiba, como diz na chamada deste estudo aqui, não é a mesma que salva. Então o fato, e é esta a confusão da maioria das pessoas, a maioria das pessoas pensa, puxa, eu estou sendo abençoada por Deus. É isso que essas pessoas pensam. Eu estou sendo consolado por Deus. Então elas se alegram dentro da igreja do Senhor, se alegram em buscar cada vez mais a Deus. Mas elas buscam somente esta parte, elas não querem compromisso nenhum com o Senhor, não querem compromisso nenhum com a verdade do Evangelho. Elas não querem se prostrar aos pés do Senhor Jesus Cristo. O que significa se prostrar aos pés do Senhor Jesus Cristo? Significa você ter comprometimento com Jesus, comprometimento com a verdade de Deus.
É claro que Deus ele vai continuar te abençoando se você tiver essa fé para buscar o Senhor no momento de necessidade, no momento de aflição de espírito. É lógico que Deus vai continuar te abençoando se você buscá-lo. A própria palavra fala, que eu marquei aqui na Bíblia Sagrada, em Mateus 5,45, que Ele faz que o seu sol brilhe. Olha só, Ele faz que o seu sol brilhe sobre maus e bons e faz chover sobre justos e injustos. Ou seja, nosso Deus realmente, Ele é bem liberal na manifestação das suas bênçãos sobre a vida dos seus filhos. Ele é bem liberal, ele tem liberalidade em abençoar a vida dos seus filhos, a vida até do ímpio ele abençoa. Não falou aqui que ele abençoa os ímpios, ele faz que a sua chuva caia sobre justos e injustos, sobre maus e bons. Ou seja, ele também abençoa o ímpio, mas ele faz diferença daquele que o serve e daquele que não serve, daquele que não o serve. Olha só, aqui em Hebreus no capítulo 6, versículo 7 e 8, eu vou ler essa passagem para você. Fala assim: a terra que absorve a chuva, que muitas vezes cai sobre ela. Olha só, a terra que absorve a chuva, que muitas vezes cai sobre ela, e produz erva proveitosa para aqueles por quem é lavrada, recebe a bênção da parte de Deus. Se, porém, produz espinhos e ervas daninhas, é rejeitada, e perto está da maldição, e o seu fim é ser queimado. O que está dizendo aqui numa linguagem figurada que se refere a nós, a todos nós? Nós somos esta terra. A chuva que tem caído constantemente sobre esta terra tem sido absorvida. Ou seja, que chuva é essa? Do que se está tratando a palavra de Deus? Está se tratando da própria palavra de Deus, dos meios que Deus tem dado para nós, que são a verdade dele, o Evangelho de Cristo, as boas novas. Essa é a chuva, esta é a água do Espírito Santo que tem sido derramada sobre nós, para que nós venhamos produzir ervas proveitosas, para que venhamos produzir frutos. Para quem? Para aquele que tem nos lavrado. Quem tem nos lavrado? O que é lavrar? Sulcar a terra, semear a terra, cuidar da terra. Nós somos terra que estamos sendo lavrados pelo próprio Espírito de Deus. Então Ele faz questão de derramar a chuva de graça dele sobre a sua vida, sobre a minha vida. Ele faz questão de derramar a verdade do Evangelho. E o que nós temos feito com essa verdade do Evangelho? Se nós produzirmos com essa verdade do Evangelho que nós temos recebido, como a terra embebe as águas da chuva, se nós produzirmos frutos segundo a verdade do Evangelho, significa que nós temos um coração comprometido com Cristo. Mas se, embora eu e você estivermos recebendo a chuva da verdade de Deus, a chuva da palavra do Senhor, e continuarmos produzindo espinhos, uma natureza perversa, frutos de malignidade, frutos de inveja, de egoísmo, ou seja, frutos de quem demonstra não ter sido ainda regenerado, transformado, nascido de novo, então o resultado para nós que estamos produzindo esse tipo de erva, para você que está produzindo esse tipo de veneno, esse tipo de espinho, é maldição. Maldição aqui na terra, e o fim é ser queimado no inferno. Mostrando aqui que Deus vai fazer chover sobre todo tipo de terra, sobre terras boas, terras ruins, terras produtivas, terras infrutíferas, ou seja, os benefícios de Deus vão continuar caindo sobre a vida de todas as pessoas, ímpios e justos, puros e impuros, não importa. Então não confunda as coisas, meu irmão e minha irmã. A fé que consola, a fé que te consola dentro da igreja não é a mesma fé que te salva. Por isso que eu comecei esse vídeo falando para você que no inferno está cheio de pessoas que, quando aqui na terra, foram muitíssimas abençoadas por Deus em todos os sentidos, receberam curas, bênçãos, prosperidade, no entanto estão agora lá no inferno. Por quê? Porque Deus é justo, porque Deus exige de nós comprometimento espiritual, porque Deus quer que nós venhamos andar na linha com Ele, Deus quer que nós venhamos educar a nossa alma segundo as diretrizes do Evangelho Santo de Deus, que não venhamos copiar a atitude daqueles 9 leprosos que, embora tenham recebido uma grande cura do Senhor Jesus, continuaram a sua vida para frente, não voltaram para glorificar a Deus, não voltaram para se prostrar ao senhorio do Senhor Jesus Cristo. É isso que as pessoas estão fazendo hoje dentro da igreja. Elas recebem as bênçãos do Senhor Deus, e por receberem as bênçãos do Senhor Deus, acham que Deus está aprovando o estilo de vida errado que elas estão vivendo, por serem abençoados. Então não confunde isso. O fato de você, eu, qualquer pessoa sermos abençoados por Deus não quer dizer que Deus está aprovando ou esteja aprovando a nossa vida. Nossa vida precisa estar pautada no Evangelho de Jesus Cristo, na verdade de Deus. Amém? Fique com essa palavra, que Jesus te abençoe ricamente. Amém.